Boa noite, live de número 18 no ar, hoje dia 6 de fevereiro de 2024, estamos aqui para mais uma live, falar muito sobre nutrição, comportamento, tudo que envolve aí os seus resultados, né? Para quem está chegando agora, quem não conhece esse projeto aqui, a ideia é estar com vocês quase diariamente aqui com lives. Ontem entrei no período da manhã, hoje estou entrando à noite. Conforme eu sempre falo para vocês, né? A ideia é que num espaço aqui entre os pacientes, tá entrando para conversar sobre algum tema relevante aí para os seus resultados, né? E hoje o tema é o seguinte. Pensa o seguinte e não precisa me responder, mas responde para você mesmo. Quero ver se você consegue responder. Por que você quer emagrecer? Por quê? Você consegue responder essa pergunta? Né? E esse tema é muito interessante e é muito relevante, coerente com nossos assuntos, porque é um dos primeiros passos que você precisa definir aí para ter resultado, tá? Então, antes de mais nada, dá boa noite para vocês que estão entrando aí, vão deixando a cidade que vocês falam, país, estado, muito legal saber aí de onde vocês falam, para a gente poder conhecer um pouquinho mais da cultura de cada lugar de alimentação. Nosso Brasilzão é enorme, então uma variedade alimentar, variedade de comportamentos enorme, né? Eu tenho pacientes espalhados por vários locais aí do país, então a gente vê que cultura, hábito, comportamento alimentar varia demais de região para região. Então vão deixando aqui de onde vocês são e muito importante, talvez o mais importante, vão deixando dúvidas aqui embaixo que vocês tenham, vão fazendo perguntas que eu vou respondendo aqui de acordo com a nossa live, tá bom? Então, pessoal, como eu sempre digo, live rápida, 20, 30 minutos para a gente trocar uma ideia, perguntas, deixa aqui embaixo. E, antes de começar, aperta o aviãozinho aqui, ó, encaminha para aquela pessoa que não sabe por que ela quer emagrecer. Caminha, aperta o aviãozinho e caminha lá para ela, tá bom? Então, vamos lá. Até contar um pouquinho aqui do meu histórico para a gente poder contextualizar aqui isso aqui, que é muito importante. Eu, para quem não me conhece, há uns 3 anos atrás aí, eu estava pesando aproximadamente 20 quilos a mais do que eu tenho hoje, né? Então, só um resumo rápido, eu não estava na nutrição naquela época, já era formado, mas estava em uma outra área, não estava nada feliz nessa outra área que eu atuava, não conseguia ter emagrecimento, né? E tentava de várias formas, mudava exercício, fazia crossfit e não conseguia emagrecer, né? Só que daí fui fazendo a transição de carreira, todo aquele negócio. E quando eu comecei a olhar um pouco mais para essa questão de autoconhecimento, de se conhecer um pouco mais, de entender aí os motivos do que tudo acontece na nossa vida, né? Uma das primeiras perguntas que eu tive que responder para mim mesmo, para conseguir emagrecer, foi o quê? Por que eu quero emagrecer, né? Por que eu deveria emagrecer? Pô, às vezes não precisa, né? Gente, eu encontro muitos pacientes aqui, de verdade mesmo. Não é que as pessoas não querem emagrecer, mas quer dizer que às vezes, por não saber o que isso vai levar, pouco importa. Aí no momento da decisão de uma escolha, tudo isso, sempre vai pesar. Cleise Luiz, exatamente, Cleise, 20 quilos e foi em 3 meses. Mas não tem uma fórmula mágica para isso, tá? Quem sabe eu faço uma live amanhã falando sobre isso, né? Como foi o emagrecimento? Acho que eu vou falar sobre isso amanhã, tá? Mas foram 20 quilos em 3 meses. Na verdade, o que eu falo que eu acho que é mais legal, Cleise Luiza, né? É eu me manter no peso, né? O emagrecer, vamos pensar o seguinte. Todo mundo é capaz de se propor durante 3, 4, 5 meses, se propor a algo, restrito ou não, para ter resultados, né? Só que a questão é o que vem depois, né? Todos os meus pacientes sabem, eu trabalho com eles aqui. Eu trabalho o resultado ali, obviamente, mas o foco do trabalho é muito mais na manutenção. Que esse sim é o maior desafio que vocês têm, de manter. E para ter a manutenção, só existe uma forma: mudar a mentalidade, mudar o seu estilo de vida. Entender o porquê que você vai ter certas ações, né? E isso começa tudo entendendo o porquê que você quer emagrecer, né? E vou trazer de novo para minha área. Quando eu olhei uma foto ali, já até postei no meu Instagram, tá até fixado no perfil, se eu não me engano lá. Eu olhei uma foto que eu tava 20 quilos a mais, falei, cara, isso aqui precisa mudar, isso aqui não vai ter futuro nenhum. Nessa época, para vocês entenderem os meus porquês, hoje eu tenho 3 filhos, né? Mas eu tinha 2 filhos na época, pequenininhos.
E o meu pai, ele faleceu com 60 anos de idade, vítima do coração, né? E quando eu estava acima do peso, quando eu estava ali 95 quilos, beirando 100 quilos ali, eu já tomava remédio para hipertensão, já tinha aparecido uma gordura no fígado na época. E o que eu pensei, né? Eu falei, cara, nesse ritmo que eu tô aqui, o meu destino vai ser muito parecido com o que o meu pai teve. Não tem muito como fugir disso, né? A genética, existe uma coisa que se chama epigenética. Não sei se você já conhece. Então tem a genética que a gente tem, que vem dos nossos pais, né? Todo aquele negócio. E tem a epigenética. O que é a epigenética? A gente pode transformar, entre aspas, essa genética de acordo com o ambiente que a gente vive, de acordo com as escolhas que a gente vive. Então Luiz, eu tenho uma genética muito forte relacionada ao coração, né? As minhas irmãs já tomaram medicamento para o coração, a minha mãe toma, meu pai faleceu por isso. Meu pai era uma pessoa muito explosiva, estressada. Então são vários fatores que culminam para isso. Então um dos principais motivos que eu olhei e falei, cara, eu preciso emagrecer, foi exatamente porque meu pai ter falecido com 60 anos. Falei, cara, isso aqui, preciso mudar essa história, tá? Outra questão importante, meus filhos, né? Eu sou uma pessoa que amo, sou apaixonado por meus filhos, completamente apaixonado por meus filhos. E eu quero viver o máximo de tempo possível para ver eles, para ver meus netos, tudo isso. E para isso a gente precisa de saúde, gente, precisa de longevidade, precisa de trabalhar a nossa mente, o nosso estresse. Não é só o trabalho de dieta, de emagrecimento, é um trabalho complexo, envolve várias áreas, né? Então esse foi o segundo motivo para mim. Aqui não é ordem de importância, tá, pessoal? Que é o que gera. E digo mais, quanto mais motivos você tiver, quanto mais porquês você tiver, mais você vai se manter no seu objetivo. Quanto menos você tiver, mais fácil você vai se desistir. Então, falei 2 para vocês aqui, ó. Meu pai, meus filhos. Outro ponto fundamental, eu estava retornando para a nutrição, né? Então, breve história novamente. Formei a nutrição aos 16 anos atrás, fiquei 3 anos trabalhando, sou formado em engenharia também, tá? Também sou engenheiro de produção mecânica, né? Totalmente oposto. Mas não depois você entende que tem muita ligação, tá? Engenharia são processos, emagrecimento são processos, a vida, mudança de hábitos são processos. Então se você consegue implementar isso na sua vida, começa a ficar mais palpável, acessível, tá? Então o terceiro ponto que me leva sempre a pensar foi a questão profissional, porque eu ia voltar para a nutrição, falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida, estilo de vida, tudo que envolve aí a longevidade, saúde. Como que eu, com naquele estágio de saúde que eu estava, eu ia ter propriedade para falar sobre esses assuntos. Luiz, então você está falando que um nutricionista que está acima do peso, um personal que está acima do peso, eles não podem falar sobre isso? Pessoal, não vou dizer que não podem falar sobre isso, mas eu acho que passar por certas experiências nos traz verdade no que a gente fala, né? Então, se eu estou comentando para vocês aqui um histórico de emagrecimento de 20 quilos, foi tudo que eu passei, foi tudo que eu vivi até hoje, né? E digo, teve a perda dos 20 quilos, mas existe a manutenção, tá? Porque a minha perda de 20 quilos, ela foi durante a pandemia. E eu até falo para muitos pacientes, falo assim, ó, entenda a palavra que eu vou dizer, o meu emagrecimento foi fácil. Como assim, Luiz? Fácil? 20 quilos em 3 meses? Eu falei, sim, sabe por que foi fácil? Porque estava todo mundo trancado em casa, todo mundo sem contato com outros ambientes, com outras pessoas. Deixa eu tirar o som aqui. E isso fazia com que eu não tivesse as influências externas da minha alimentação. Então, eu fazia minha marmitinha, fazia minha refeição de 3 em 3 horas, não comia nada muito fora. E isso, entre aspas, foi fácil. Ah, Luiz, mas tem muita gente que engordou na pandemia. Sim, a minha opção foi buscar saúde. Tem pessoas que optaram em não olhar muito pela saúde, tá? Mas não vem ao caso aqui agora. Então, o que eu sempre trago? A manutenção é uma experiência muito mais importante que eu posso passar para vocês, porque depois que acabou a pandemia, eu me vi no contato dos ambientes que já existiam. Amigos, parentes, familiares, onde existe comida, bebida e tudo que existe no mundo hoje em dia, festas e tudo isso que a gente vive normalmente, tá? E esses são os maiores desafios que você tá. Aí entram os porquês que eu estou te falando na live de hoje. Porque se você não tiver motivos importantíssimos
para você permanecer no seu objetivo, você vai desistir. Porque eu tive vários momentos que eu quis desistir, vários momentos, não foi poucos não, tá? Até hoje às vezes dá vontade de desistir, vou ser sincero para vocês. Estava conversando até com um amigo pessoal, falando sobre isso, que tem a questão do meu pai hoje, importantíssimo, continuo tendo meus filhos, mas hoje, nessa atual fase que eu estou, um dos motivos que mais me faz manter uma vida saudável é o profissional, porque eu quero cada vez mais entender sobre isso para poder passar sobre isso, passar para vocês isso. Então, toda vez que eu quero desistir de algo, me vem isso na mente, cara, mas profissional, hein? Vai pegar, se você vai falar disso para as pessoas, tá engordando, ganhando peso, mas até engordar é importante, né? Eu até falei, acho que uma live no começo desse ano, começo da semana, não sei, que esse mês de janeiro eu ganhei 1% de gordura e perdi 1% de massa muscular, treinando, né? Só que me alimentando não tão bem, né? Tive vários erros na alimentação nesse mês, que é normal, tá? Isso acontece, pessoal. Aí que vocês precisam começar a entender. Isso faz parte do famoso processo. Emagrecimento, ele não vai ser uma linha reta. Comecei aqui, vou aqui, beleza, emagreci. Não existe. Você vai emagrecer, você se mantém, você ganha um pouco, aí você emagrece, você volta, né? Só que no final do tempo que você traçar, você tem que ter emagrecido, você tem que ter vindo uma linha, né? Torta ali no meio, mas chegar ao seu objetivo, tá? Então, se você que está vendo essa live hoje aí, tá aí buscando, né? Primeira atividade, ação que eu passo para você, realmente faça uma linha do tempo da sua vida. Volte lá na sua infância, faça uma reflexão mesmo. Tem que parar para pensar, gente. Você tem que usar a cabeça para voltar e pensar. Pensa lá na linha do tempo, volta na sua infância, aí adolescência, entrou na faculdade, fase adulta, casamento, vai voltando, vai entendendo. Por quê? Porque daí nesses momentos você vai entender os motivos que você precisa emagrecer, os motivos que você precisa trazer para você, que você quer ficar magra, tá? Ser uma pessoa magra, eu falei em algumas lives anteriores sobre isso, é questão de identidade. Você precisa parar de buscar, eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero emagrecer 20 quilos. Pare de buscar estratégias para emagrecer. Comece a buscar mudar a sua identidade. Você ter identidade de uma pessoa magra. Isso é muito diferente, tá? Por que é diferente? Se você sempre estiver em busca do pote de ouro, qual que é o pote de ouro? Emagrecer 10 quilos, emagrecer 15 quilos, achando que aquilo lá vai te trazer felicidade, isso não vai, pessoal. Tá? Você vai ser uma pessoa melhor, com autoestima melhor, vai ter mais saúde, mais performance, mais desempenho, isso vai acontecer, tá? Só que isso não é o fim da estrada, tá? Então, você ter uma identidade de uma pessoa magra é o que você tem que buscar. E o que é a identidade de uma pessoa magra? Eu falei um pouquinho em outras lives. O que uma pessoa magra faz? Então, em momentos de dúvida, deixa eu ligar o ar que desligou sozinho aqui. Em momentos de dúvidas, pessoal, quando você tem uma identidade de uma pessoa magra, você sempre vai tentar fazer escolhas melhores, né? Não é que você não vai errar nas escolhas. Mas, por exemplo, hoje, vamos dizer que você vai treinar agora à noite aqui, 8 horas da noite é o seu treino. Você tem a opção de você ir na academia treinar ou você não ir e ficar assistindo um filme. O que é a identidade de uma pessoa magra, saudável, né? É ir para a academia. Né? Isso está dentro da pessoa, é incorporar isso para você. Você tem que incorporar isso dentro de você, se é isso que você quer viver. Tá? Se realmente é essa vida que você quer viver, essa direção, você tem que mudar um pouquinho as chaves aí na sua cabeça, a mentalidade em relação à alimentação, a sua relação com os alimentos, tá? E tudo isso vai se iniciar pelos porquês. Parece um papo de coach, pode ser que seja um papo de coach, né? Aí tanto faz também, né? Se agregar na nossa vida, que seja também, isso pouco importa. A verdade é que se você, toda vez que você iniciar alguma mudança na sua vida e não entender o porquê você está fazendo isso, você vai parar no meio do caminho, porque qualquer mudança é difícil, né? Vou falar um pouquinho da minha transição profissional que eu fiz, né? Eu fiquei 9 anos na indústria, estável, né? Estável. E depois retornei, fazem 4 anos que eu voltei para nutrição, mas nesse retorno eu tive que chegar para minha esposa com 2 filhos e falar que ia abandonar tudo e voltar, né? E para quem já fez transição de carreira, sabe o quão desafiador é isso, né? Luiz, mas por que você não volta então? Porque eu amo o que eu faço,
Estou com vocês aqui 8 horas da noite fazendo uma live, depois de atender o dia inteiro e feliz da vida, né? E isso é o que move a gente, né? Isso é o porquê, né? Isso é o motivo de eu estar aqui. E não é por mim, simplesmente. Por mim, eu estaria na minha casa agora, assistindo um filme, comendo, né? Por mim estaria. Eu estou aqui pelo que eu acho que eu tenho que fazer, pelo que move, né? Pelo que eu fui chamado talvez para fazer, né? Porque é falar sobre uma nutrição mais real, uma nutrição mais comportamental, uma nutrição onde tudo pode, só que a gente tem que entender os porquês a gente faz tais coisas, e uma nutrição que vai muito, mas muito, mas muito além de seguir uma dieta, tá? Vai muito além, pessoal. Desencana de achar que você tem que buscar uma dieta. Eu falo muito para muitas pessoas. Se você estiver buscando um nutricionista para ter uma dieta, não vá no nutricionista. Busque uma dieta na internet. Você acha um monte aqui, gente. Põe aí dieta de 1.500 calorias, 1.400, 2.000. Você acha, você não precisa. Vá no nutricionista que vai ajudar você a transformar a sua vida. Você transformar a sua mentalidade. Você ter um novo estilo de vida, você pensar diferente sobre alimentação, né? É isso que você precisa buscar, né? Busque isso. Uma pessoa, um nutri que vai ajudar você a... Eu enxergo a alimentação e o emagrecimento dessa forma, eu preciso enxergar de uma outra forma. Mude. Ache uma outra maneira de enxergar isso, que é isso que vai fazer você permanecer, tá? Procure pessoas que ajudem você a pensar de forma diferente nos seus objetivos, né? Não existe milagre, não existe atalho, não existe caminho fácil, não existe, pessoal, não existe. Parem de buscar isso. Venho falando, um dos motivos que eu quero trazer essas lives todos os dias, desde o começo do ano, é focar nisso. Não existe fácil, não existe fácil, não existe fácil. E mostrar para vocês que eu estou aqui para ajudar, que precisar. Pô, tamo junto. Qual assunto vocês querem que eu fale? Fala, Luiz, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Vocês podem ver que grande parte das minhas lives eu pouco falo sobre alimento que você come, que você deixa de comer. Isso eu não preciso falar para vocês, gente. Vocês sabem, todo mundo sabe o que deve e não deve comer. A gente sabe disso. Se não sabe, a gente finge que não sabe. Ok, a gente pode não saber uma direção, um roteiro, uma rotina alimentar. Aí o nutricionista vai fazer isso perfeitamente para você. Só que não é isso que vai resolver esse problema. Não é isso. É isso e mais muitas outras coisas. A dieta vai resolver 20% dos seus problemas. Ou 30% dos problemas, máximo, tá? Máximo. Luiz, então dieta não é importante? Depende. Os meus pacientes, o rumo que eu quero levar todos eles, sabe qual que é? Que eles cheguem e falem um dia pra mim assim, na verdade eu pergunto, né? E aí, como tá a sua dieta? Eles vão responder pra mim, sabe o quê? Que dieta, Luiz? Eu não faço dieta. Eu até arrepio de falar isso pra vocês. Mas esse é o objetivo. E graças a Deus, e é muito legal que eu ouço muita gente que fala isso. Dieta... Nossa, não sei, nem olho mais o papel que você manda pra mim, não é pra olhar mesmo. Onde já se viu viver olhando o que tem que fazer ou não, gente? Onde já se viu viver olhando um aplicativo do celular, vendo o que você tem que seguir ou não? Isso não é vida. Isso não é ter paz alimentar. Você precisa mudar essa visão sua. A dieta ela é importantíssima por um momento. Pesar alimentos é importantíssimo por um momento. Você se pesar na balança é importantíssimo por um momento. A partir do momento que você começar a adquirir consciência, percepção de todas essas coisas, abandona tudo isso. Abandona a dieta, abandona a balança de pesar comida, abandona balança de se pesar. Você não precisa de nada disso. Isso aqui está tudo dentro da sua cabeça. Você acredita que você precisa dessas coisas, mas você não precisa, tá bom? Então, a ideia que eu quis trazer para vocês aqui hoje, início de semana, terça-feira, ontem eu fiz a live também, não me lembro do tema de ontem. Não me lembro, esqueci, falhou a memória. Mas a ideia do começo de semana é sempre trazer algo que possa gerar uma faísca aí em você para pensar um pouco diferente, tá? Então, se você nunca parou para pensar realmente no porquê que você quer emagrecer, passou da hora de você fazer isso. Desliga a live aqui, faça uma análise da sua vida inteira, linha do tempo, veja a sua vida como está hoje e fala assim, cara, gente, e os porquês tem que ser para você, tá? Ah, porque meu marido quer. Que marido quer que você emagreça? Para com isso. Para com esse negócio. Ah, porque eu... Para com esse negócio. Eu sei que tem que querer. É fazer por você. Não é fazer por ninguém. É fazer por você. Então os motivos têm que ser intrínsecos. Tem que ser de dentro de você. Tá aqui de dentro, ó. Olhar e falar assim, cara, putz, meu pai morreu. Meu pai tem doença. Minha mãe tem diabetes. É isso, é aquilo. Porque teve uma live que eu falei sobre decisão, né?
E muitas vezes a decisão que a gente toma de ter o emagrecimento, infelizmente, vem por um diagnóstico de saúde, né? Porque, só que não precisa esperar. Não precisa esperar vir o diagnóstico. Faça uma reflexão, fala, cara, por que eu vou esperar vir um diagnóstico, no meu caso, por exemplo, por que eu vou esperar vir um diagnóstico de problema do coração se meu pai já morreu do coração? Eu já sei esse caminho, eu já sei, se eu não fizer nada, esse caminho ele vai acontecer. Luiz, mas se você fizer, vai acontecer? Não sei. Aí o Papai do Céu que vai dizer, vai direcionar, né? Eu brinco até com a minha esposa que eu falo que eu quero viver até os 100 anos. E se Deus permitir, eu vou viver até os 100 anos. Luiz, por que tudo isso? Porque a vida é maravilhosa, né? Tem muita coisa linda para a gente viver, só que viver bem. Daí, vamos nos cuidar para isso, tá? Então, comece a pensar diferente, gente. Finalizar a live aqui hoje, nem sei quanto tempo deu, a ideia de dar de 20, 30 minutos. Comece a pensar diferente. Venha nas lives que eu estou fazendo todos os dias, de segunda a quinta, principalmente sexta, às vezes eu tento entrar, às vezes não, mas apareça nas lives. Se você não viu, volta nas outras. Hoje é nossa 18ª live do ano. 18ª live, ó, a Nalabiu, acho que é isso, Nalabi, desculpa se eu errei seu nome, tá? É essencial cuidar daquilo que nos faz bem, é fundamental, exatamente isso, tá? E pra gente, né? O que nos faz bem, né? O que traz, o que é bom pra gente, né? Então começa a cuidar disso, né? Autocuidado, autoconhecimento. Se você tem preconceito sobre isso, se você não quer se autoconhecer, você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo. Dói, machuca um pouquinho, tá? Não é fácil não. Você tem que olhar para pontos às vezes que falam, não sabia que eu era dessa forma. Mas é só assim que você muda, tá bom? Criando consciência. Beleza, pessoal? Então é isso. Live de terça-feira executada, feita com muito amor para vocês aí. Para quem está entrando agora, volta lá no início. Quem quiser rever, reveja. Encaminha aí para pessoas aí que você sabe que estão nessa luta aí do emagrecimento, de achar alguma direção, né? Uma ideia diferente de se alimentar, de pensar sobre alimento. Amanhã estaremos de volta aqui. Ainda não sei o horário, tá bom? Vou aparecer aí uma hora do dia. E espero que vocês entrem aí novamente. Muito, muito, muito obrigado por todos vocês que passaram por aqui. Papai do Céu abençoe cada dia de vocês, cada momento, cada escolha. E saiba que estamos aqui para o que precisar, tá bom? Um restante de terça-feira abençoada. Fiquem com Deus. Tamo junto.